Fala pessoal, beleza? Então vamos analisar algumas questões, tá bom? Contextualizadas e aplicá-las em gráficos. A nossa primeira questão fala o seguinte: uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$ 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de 30 centavos por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, determine o número necessário de peças para que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Ou seja, olhamos isso na nossa primeira aula, tá bom? Então vamos pegar essas ideias, colocar dentro do gráfico e analisar de maneira tranquila, tá? Para que vocês não errem mais nesse tipo de questão. Pessoal, na aula teórica sobre as funções receita, custo e lucro, nós observamos que para não ter prejuízo, isso quer dizer que a função receita, receita de x, tem que ser igual à função custo de x, beleza? Então, para saber a quantidade que ele tem que produzir, na quantidade de peças no caso, para não ter prejuízo, eu tenho que fazer essa igualdade aqui, tá bom? Então, qual é o nosso passo? Encontrar a função receita e também encontrar a função custo, beleza? Pessoal, nós sabemos que o custo é a junção do custo fixo mais o custo variável. E a questão fornece para a gente e diz que o custo fixo é de R$ 9.100. Então, mais o custo variável, que ele fala que é de 30 centavos a cada peça, ou seja, 0,3x. E a função receita? Nós sabemos que a função receita é o preço vezes a quantidade. Então, o preço de venda é de 1,60 que a questão fala. Então, vezes a quantidade, que no caso é o x. Belezura? Então, do ponto de vista algébrico, o que nós temos que fazer? Igualar, melhor dizendo, essas duas funções. Vamos para cá. Certo? Então, observe. Quem é a função receita? A receita é 1,6x. Então, vem para cá e coloco 1,6x tem que ser igual à função custo. Está bem aqui. 9.100 mais 0,3x. Beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 0,3x, que está com sinal positivo, e jogar para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Logo, 1,6x menos 0,3x tem que ser igual a R$ 9.100. Beleza? Então, aqui, fazendo essa subtração, nós temos 1,3x igual a 9.100. O que eu vou fazer? Aqui esse 1,3 está multiplicando x, então ele desce dividindo. Então, nosso x é igual a 9.100 dividido por 1,3. Fazendo as continhas direitinho, vocês irão encontrar 7.000. 7.000 o quê? 7.000 peças. Beleza? Então, essa quantidade de peças, ele deve fazer, certo? Para não ter prejuízo. O que nós vamos fazer agora? A questão não pede, mas eu quero mostrar para vocês isso graficamente, beleza? Vejam só, gente. Observem que a função receita, ela tem coeficiente linear igual a zero, Não aparece aqui, quer dizer que tem o zero. Então, eu já sei que essa reta vai partir da onde? Aqui da origem. Porque se eu calcular também a raiz dessa função, também vai dar zero. Quer ver? Observe. Vamos calcular bem aqui em cima, essa raiz, tá? Então, eu pego 1,6, x igual a zero. Se eu pegar esse 1,6 e passar dividindo, observe. 0 dividido por 1,6. Logo, a raiz também é quanto? Zero. O que significa? É da onde a reta vai tocar o eixo x também. Então, essa função aqui, essa reta vai partir aqui da origem, beleza? Vou colocar aqui direitinho. Vai partir aqui da origem. Então, a função receita, mais ou menos aqui, tá? Então, essa reta aqui, representa a função receita. Show? Agora, eu quero saber a função custo. Eu já sei que o coeficiente linear é 9.100, beleza?
Então, observe o seguinte, é onde exatamente a reta vai tocar o eixo Y, né? Então, vamos colocar o 9.100 bem aqui, mais ou menos aqui. Então, como o coeficiente dele angular é um pouquinho menor, né? Então, a inclinação também vai ser um pouco menor do que a da receita. Então, vamos supor mais ou menos aqui, ó. Essa reta vai passar. Porque ela saiu daqui, né, do 9.000. A inclinação vai ser um pouco menor. Então, aqui está a função custo de x, certo? E o ponto de encontro, que está situado bem aqui, ó, é exatamente o ponto onde a receita é igual ao custo. Ou seja, onde que esse 7.000 está situado, né? Que foi o equilíbrio. Vamos colocar bem aqui, ó. Ó. Olha só que interessante. Aqui o eixo das quantidades, né? Então tá aqui. O 7.000 está exatamente aqui. Então, interpretar e também esboçar gráfico é muito importante na interpretação de questões, beleza? Vamos à segunda questão. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, observe, eu vou colocar isso para vocês lá no papel, tá bom? Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, gente, a gente tem que calcular aí o coeficiente angular, tá bom? E fazer esta variação, tá legal? A partir da segunda hora, belezura? Então, essa questão é muito interessante, tá? Observem o seguinte, o que está variando aqui, né? Nós temos aqui uma mudança de inclinação nessa reta. Aqui eu tenho uma inclinação, aqui eu já tenho outra. Qual é o coeficiente que nós utilizamos para o parâmetro da inclinação? É o coeficiente angular, beleza? Lembram como calcula o coeficiente angular? Ó, coeficiente angular, que é aquele Azinho, tá? É a variação de y sobre a variação de x. Tá lá na nossa aulinha teórica, tá? Então, observem. Eu tenho aqui uma certa vazão neste primeiro momento, né? Que eu só tenho uma, né? Agora, quando eu ligo a segunda, eu já tenho aqui as duas torneiras, certo? Então, aqui eu tenho uma torneira, nesse instante aqui, ó, do 0 até o 1, e do 1 até o 3 eu tenho duas torneiras abertas, não é assim? Então, beleza. Então, observe. O que eu quero saber? A questão pede pra gente, se são duas torneiras aqui, obviamente vai diminuir mais rápido, né? Do coeficiente angular 1, né, a junção dele com o 2. E eu quero saber o coeficiente angular só deste aqui, tá? A pergunta é deste aqui. Show de bola? Então é o seguinte, se eu souber o coeficiente angular deste e deste aqui, eu faço só a subtração entre os dois e encontro este aqui, beleza? Porque aqui estão juntos, né? Então se eu tirar um, sobra o outro. Belezura? Então vamos calcular essas duas variações. Então vamos calcular o coeficiente angular nos dois momentos, tá? Eu quero primeiro neste aqui, do 0 até 1 hora. Então eu quero saber aqui no caso, no cálculo, quem é x1 e y1 e x2 e y2. Inicialmente, quando o recipiente está cheio, né? Eu tenho aqui 6.000, ou seja, quando y for 6.000, o nosso x vale quanto? Que é a quantidade de horas? 0. Então, vou chamar aqui de A, né? Ponto A, no caso. Quem é o x? É o 0. E o y vale quanto? 6.000. Beleza? Então, aqui 6.000. O nosso ponto B, vou chamar de ponto B, que é quando termina, né? Essa 1 hora. Quando eu tenho aqui 1 hora, ou seja, x valendo 1, o nosso y vale quanto? Vale 5.000. Tá aqui, então, 5.000. Beleza, então, neste caso aqui eu tenho x1, y1, e aqui eu tenho x2, y2. Agora é só substituir aqui nessa formulinha, tá? Então vamos pegar aqui. A1 é igual a y2, quem é y2 aqui? 5.000. 5.000 menos, quem é o y1? Tá aqui, 6.000. Beleza, passando aqui o tracinho, a barra.
Quem é o x2? x2 é 1. E o x1 é 0. Menos 0. Beleza? Continuando. A1 igual a 5.000 menos 6.000. Então, nós temos aqui menos 1.000, certo? Dividido por 1 menos 0, 1. Com isso, nós sabemos que o coeficiente angular 1, ele vale quanto? Menos 1.000. Ou seja, porque está reduzindo, né? Então, a cada 1 hora, eu tenho uma redução de 1.000 com essa variação ali, tá? Agora, temos que calcular a variação daqueles dois. Agora, vamos pegar os pontos do segundo caso, tá? Neste caso aqui, o primeiro ponto é este aqui, tá? Que nós chamamos de B anteriormente. Então, B, nós temos coordenadas 1 e 5.000. Por quê? Porque onde iniciou é a outra variação, né? Quando nós temos as duas torneiras abertas, beleza? E vou chamar aqui de ponto C, onde terminou tudo, né? Que foi aqui, onde nós chegamos ao volume 0, certo? E aqui a quantidade de horas que foram 3. Então, o x vale 3 e o y vale 0. Com isso, nós temos o seguinte. Neste caso, agora o x1 está aqui, y1, x2 e y2. Agora é só substituir e encontrar a outra variação. Então, vamos pegar os pontinhos, tá? Então, quem é o y2? Nós calculamos lá e vimos que é o 0. 0 menos. Quem é o y1? No caso lá era 5.000, tá? 5.000. Essa barrinha aqui. O x2 é o 3. Então, 3 menos o x1, que no caso lá é o próprio 1. Belezura? Então, olha só. A variação de 1 mais 2, né? O coeficiente angular, é igual. 0 menos 5.000, eu tenho menos 5.000. Beleza? E 3 menos 1, 2. Com isso, concluímos que quando as duas torneiras estão ligadas, a variação foi de quanto? De menos 2.500. Olha só. Então, para saber a variação de A2, é bem tranquilo, né? Eu já tenho o valor de A1, né? Que no caso é menos 1.000. Então, eu venho aqui e vou substituir. Tá bom? No lugar do A1 eu coloco menos 1.000. Então aqui, menos 1.000 mais o A2 que a gente quer encontrar é igual a menos 2.500. Vou pegar esse menos 1.000 e passar para lá com o sinal positivo. Então, A2 é igual a menos 2.500 mais 1.000. E com isso, o A2 é igual a menos 1.500. Não tem essa alternativa na pergunta porque ele quer saber o valor absoluto, ou seja, o módulo deles, tá? É negativo porque a variação é negativa, ou seja, a função é decrescente, tá bom? Então a opção correta é 1.500.